confortável, fechar os olhinhos aí 30 segundos. Grande Espírito, Grande Mãe, maestros e maestras da sabedoria, de todas as raças, de todas as eras, abençoe o grupo, nos abençoe, nos ajude a ter insights, ter vislumbres, a ter compreensão e nos mantenham firmes na busca da verdade. Que assim seja, assim é. Raush, Raush, Namastê e alegrias. Então vamos lá, para quem está acompanhando, não temos perguntas dessa vez. Então vamos lá, para quem está acompanhando, na página 146. A pergunta lá no pé da página onde nós tínhamos parado na semana passada. Aí a pessoa pergunta para o Anamalai, né? Como podemos evitar de ficarmos apegados à forma do guru, à sua personalidade e o lugar onde ele vive? Uma pergunta importante, né? Muito importante, né? Que normalmente os discípulos começam a pegar apego de ficar perto, de ficar onde ele está, aquela coisa toda, né? A Namalai vai responder: se você eliminar completamente o apego ao seu corpo e à mente, então todos os outros apegos desaparecerão. Identifique-se com aquilo, né? Com letra maiúscula, né? Aquilo com A maiúscula, aquilo que não é nem o corpo e nem a mente, e todos os seus apegos irão embora. Você só pode colocar sua atenção em uma coisa de cada vez. Enquanto a atenção estiver na mente ou no corpo, não pode estar no ser, né? Ser letra maiúscula. Inversamente, se você fixar a atenção no ser e tornar-se absorvido nele, não existirá a consciência do corpo e da mente. Todas as noites, durante o sono profundo, você abandona seus apegos ao corpo e à mente. E o resultado é o silêncio, a paz e uma ausência de dualidade. Você também pode ter esse silêncio, essa paz e essa ausência de dualidade no estado de vigília, não acreditando nos pensamentos que surgem e que criam a dualidade em você. Resista aos pensamentos limitantes, substitua-os por pensamentos como: tudo é eu mesmo, todo mundo é eu mesmo, todos os animais, todas as coisas são eu mesmo. O que você pensa, você se torna. Essa frase é importante. O que você pensa, você se torna, né? Se você compreende e experimenta que tudo é você mesmo, como poderá ter preferência e aversões? Se tudo é você, não haverá o desejo de evitar nada, não haverá o impulso para discriminar em favor de qualquer coisa. Se você quer ter discernimento, evite as más companhias e os maus pensamentos. À noite, quando subitamente você começa a experimentar o frio, você puxa o cobertor sobre si mesmo. Puxa o cobertor do discernimento sobre si mesmo quando sentir que existe a possibilidade de más companhias e dos maus pensamentos tomarem conta da situação. Pode ser que você precise fazer isso, mas o Yanani não precisa, porque nada pode arrastá-lo de volta ao reino das falsas identificações novamente. Ele está sempre naquele estado no qual percebe todas as coisas como ele mesmo. Ele nunca mais tem a ideia de que algo é diferente ou separado do próprio ser real, né? Do eu real. O eu real, o ser real é equivalente. Boa noite quem chegou agora, Elaine e Alex, boa noite. Alegrias Boa aí. noite, Pai. Sua bênção. Boa noite a todos. Boa noite, Regina. Sua bênção. Alegrias, vamos lá, vamos seguindo. Então,
É só para lembrar a pergunta, né? Que a resposta foi longa. Qual que foi a pergunta, né? Como podemos evitar de ficarmos apegados à forma do guru, à sua personalidade e ao lugar onde ele vive? Então, o que o Annamalai respondeu com todo esse discurso aqui, né? E com a sabedoria gigante, né? É simples, né? Ele parte do princípio seguinte: se você elimina a ideia de que é o corpo e de que é a mente, você está desapegado de tudo, né? Então já não tem mais apego. Então você também não vai apegar nem ao guru e nem à forma do guru e nem o lugar onde o guru está, né? Porque tudo é o uno, né? Tudo é aquilo, né? Com letra maiúscula, tudo é o ser uno, né? E aí, para finalizar, ele fala do Yanani, né? O Yanani não vai ter nada disso porque ele já é um ser realizado. A própria palavra Yanani já é, significa sabedoria, o ser que atingiu a plenitude, né? Então, ele já está isento de tudo isso daí. Mas isso também serve para nós desapegarmos também, não só do guru, né? Mas de pessoas, de seres, ou de qualquer coisa que tenha necessidade, né? É gerar o desapego dentro de si, né? Mas para isso a gente precisa se eliminar, né, a ideia de que é o corpo, né? Porque essa ideia de que é o corpo é uma ideia muito forte, né, que já vem de muitas e muitas encarnações, né? Talvez centenas, né? Muitas, algumas, várias centenas de encarnações aí dentro desse planeta, ou em corpo físico, né? E aí essa ideia a ideia de que é o corpo é muito forte, né? Então, cada vez que você reencarna, você tem, você adquire um novo corpo e como tem o velamento, né? Tem o velamento, aí você não tem memória né? A alma que está incorporada em cada corpo de nós, né? Cada Jiva Atma aqui incorporado, né? Não tem essa lembrança. E aí começa o processo de despertar, né? É o que nós estamos fazendo aqui, é justamente trazer essa compreensão através do estudo do Anamalaya agora, atualmente, né? Alguém tem perguntas ou comentários? Fica à vontade. Então vamos lá. Estamos agora na página 151. Agora é a Namalai falando, né? Bhagavan me observava de perto nos anos em que eu servi no ashram. Uma vez fui até o templo da mãe, deusa, né? Onde muitas pessoas estavam conversando sobre assuntos mundanos. Bhagavan me chamou de volta dizendo: por que você se mete com essas pessoas? Não vá a lugares com muita gente. Se você se mover com a multidão, as vassanas deles vão te infectar. Ó, isso aqui, olha que, olha que isso aqui é importante, hein? Isso aqui serve para todos nós em qualquer lugar, né? Isso que é o tomar cuidado, né? Ó, se você se mover com multidão, as vassanas. O que que são as vassanas? As vassanas são as predisposições, é tudo aquilo que a pessoa carrega dentro dela, que está ali latente, existindo ali. Às vezes ela não está manifestando todas as vassanas, mas todas as predisposições que existem, ela vai estar existindo em cada pessoa que nós temos contato, em cada um, né? É. E aí e aquilo que estão com as pessoas vão te infectar, né? Isso acontece sempre. Isso. Eu tô rindo, né? Porque eu tô lembrando e eu sei disso, né? Isso eu já sei, né? Mas não é por isso que a gente vai evitar as pessoas, né? O que nós podemos fazer, né, dentro dessa sociedade atual onde nós estamos existindo, é evitar lugares, né? Evitar lugares onde ainda é mais denso ainda, né? Agora, evitar pessoas no dia a dia é humanamente impossível, né? Tem que se trabalhar, tem que realizar as coisas, tem que ir ao mercado, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, e sempre você vai estar em contato com pessoas, né? Mas sempre lembrando disso, né? Cada um que você tem um contato, você está tendo um contato com todo o universo que ela carrega dentro dela, né? De coisas boas e de coisas não boas, né? Aí ele continua: Bhagavan sempre me encorajou
a levar uma vida solitária e não me misturar com outras pessoas. Esse foi o caminho que ele escolheu para mim. Outra vez tiveram conselhos diferentes, outras pessoas tiveram conselhos diferentes que foram igualmente bons para ela. Mas se por um lado ele efetivamente me desencorajava a socializar, ele também me desencorajava a sentar quieto e meditar durante os anos em que eu estava trabalhando no Ashram. Olha aí, tá vendo? Ele também não deixava o Anamalai, não, não vai ficar sentadinho aí meditando, não, vai trabalhar, né? Nesse período da minha vida, se Bhagavan me visse sentar com os olhos fechados, ele me chamava e dava um trabalho para fazer, né? Tem que lembrar que Bhagavan era um guru, um dos grandes gurus, né? Um dos grandes seres que teve existência física aqui nesse planeta, né? Então, ele sabia exatamente o que estava fazendo com a Anamalai. Não quer dizer que ele fazia isso com todos, né? Todos os discípulos que estavam no ashram, né? Aí ele continua. Em uma dessas ocasiões, ele me disse: Não sente e medite. Será suficiente se você não esquecer que você é o ser. Mantenha isso na sua mente o tempo todo enquanto estiver trabalhando. Essa sadhana, né? A palavra sadhana é prática, será o suficiente para você. A verdadeira sadhana é não esquecer o ser. Não é sentar quieto com os olhos fechados. Você é o ser sempre. Apenas não esqueça disso, né? Esse é o, esse é o caminho direto, né? Esse é o caminho direto. Você manter a atenção no ser o tempo todo, né? E, e aí a própria realização vem por si mesma, né? Mas isso é para quem consegue, né? Nem todo mundo tem essa predisposição ou já tem a mente suficiente fortalecida para fazer esse tipo de sadhana. Outros precisam, né? Como a gente já falou, e vai reiterando e vai falando sempre, né? De prática de meditação, outros de pranayama e outros de mantras, né? Já para ficar recitando mantras, que também são formas de concentrar a mente. O método do Bhagavan não cria uma guerra entre mente e corpo. Ele não faz as pessoas se sentarem e combaterem a mente com os olhos fechados. Comumente, quando você senta em meditação, você está fazendo um esforço para alcançar alguma coisa, lutando para obter o controle da mente. Bhagavan não nos aconselhava a entrar nesse tipo de luta. Ele dizia que não há necessidade de engajarmos em uma guerra contra a mente, porque a mente não tem qualquer existência verdadeira, fundamental. Essa mente, ele dizia, não é nada a não ser uma sombra. Ele me aconselhou a estar continuamente consciente do ser, né? Ser maiúsculo. Nesse caso aqui, Shiva, né? Deus, né? De espírito. Enquanto eu fazia as coisas comuns da vida diária. No meu caso, isso foi suficiente. Suficiente, tem que lembrar que ele fala que foi suficiente durante os 10 anos que ele ficou junto com o Bhagavan. Tem que lembrar que depois o Bhagavan mandou ele ficar na caverna, né? Ficar sozinho lá na caverna. Então, o Bhagavan já tinha visto todo, né, as possibilidades do processo dele, né? Mas o que importa é que ele se realizou, né? O Anamalai é um ser realizado. Isso é o que importa, né? Se você compreender o ser e for esse ser, tudo será visto como o seu próprio ser. Isso é uma verdade importante, né? Se você compreender o ser e for esse ser, ser com ser maiúsculo, né? Aquilo que transcende, aquilo que chama de Atma, aquilo que chama de eu superior, né? Tudo será visto como o próprio ser. Nenhum problema virá enquanto você tiver essa visão. Como você é a totalidade e a totalidade é o ser, as escolhas sobre preferência e aversões não surgirão. Se você colocar o óculos das lentes verde, tudo que você verá será verde. Se você adotar a visão do ser, tudo que for visto será o ser, e tão somente o ser. Esses foram os ensinamentos do Bhagavan para mim. Aqui, entre aspas, né? Ele vai falar aquilo que o Bhagavan falou direto para ele. Se você quiser compreender o ser, nenhuma sadhana formal é necessária.
Você é o eu real sempre. Esteja consciente do ser enquanto estiver trabalhando. Convença a si mesmo que você é o ser e não o corpo ou a mente. E evite sempre o pensamento. Evitar sempre o pensamento que não é o ser, né? Então é ficar, essa é a técnica, né? O sadhana, o exercício, a prática, né? A prática que o Ramana Maharishi recomendava, né? É você se já ter essa consciência de que é o ser e agir como se fosse o ser e olhar tudo como se fosse o ser. Dentro daqueles exercícios do Paul Bruto, exercícios ultramísticos, tem um exercício que é parecido com isso. É a mesma coisa, a essência do exercício é a mesma, né? Mas esse é uma técnica, esse é um caminho direto. Algumas pessoas conseguem, depende o quanto habilitado essa pessoa está quando vai começar a praticar isso, né? Habilitado que eu falo, o quanto que a mente já tem força suficiente para manter isso durante o dia todo, né? E durante o maior tempo possível, até que isso se torne natural. Evite pensamento que o limitem. Pensamentos que o fazem acreditar que você não é o seu real. Então é isso aí, manter sempre a atenção, não deixar que nada dentro do seu próprio ser, né? Dentro da tua mente, né? Na verdade é isso que vem algum pensamento que você não é o ser, né? Você já é o ser e você se mantém nisso. Essa é a prática. Uma vez pedi a Bhagavan, você está no topo da montanha, você alcançou o ponto mais alto da vida espiritual, ao passo que eu ainda estou na parte mais baixa da montanha. Por favor, ajude-me a alcançar o topo. Aí Bhagavan respondeu para ele, né? Basta que você abandone o pensamento, eu estou na parte mais baixa da montanha. Se você fizer isso, não haverá diferença entre nós. São apenas os seus pensamentos que estão convencendo que você está no, que eu estou no topo e você está na base. Se você puder abandonar essa diferença, tudo ficará bem. Isso é verdade. São os nossos pensamentos é que nos limitam, né? Mas para você adotar um pensamento que já está no topo da montanha e manter esse pensamento, precisa ter uma força muito grande, né? Força que eu falo interna, né? Dentro da alma já está uma conexão com a alma já bem estabelecida, com aquilo que transcende a própria alma também, né? Que é o próprio eu divino, né? Mas não custa tentar fazer os exercícios, né? Não custa tentar, né? Cada um vai ver a facilidade que tem ou a não facilidade que tem de fazer essas práticas, né? Essas sadhanas, né? Porque a sadhana é muito simples, né? É só você, quando vai dormir, já, né? Eu sou o ser, né? Eu sou aquilo que transcende, aquilo que é divino, né? Aquilo que é o todo, né? Aquilo que é todo o universo manifestado, né? E realmente é, né? Não na totalidade, mas é uma porção, né? Somos essa porção divina existindo, né? Então não tem nada de errado nesse pensamento. E aí manter esse pensamento, levantá-lo outro dia e manter o pensamento durante todo o dia, né? E aí é que começa, não é tão simples, né? O exercício é simples em si, mas a mente conseguir manter esse pensamento durante o maior tempo possível não é fácil, mas como qualquer técnica e como qualquer prática, né, é o esforço, né? Você mantém o pensamento, uma hora você vai perder o pensamento, esse pensamento que você já é o ser, né? E é verdade, todos nós já somos os seres, existimos dentro do ser, nos movimentamos dentro do ser, né? Temos nossa existência dentro do ser, né? É, a- é o pensamento errôneo, né, de que não somos o ser é que nos mantém limitado, né? Ou o pensamento que somos o corpo, né? Não só o corpo físico, corpo astral, corpo mental, né? Todos os corpos de manifestação. Não adote atitude como essas que automaticamente assume que você é limitado ou inferior em algum aspecto. Bhagavan fala. Em alguma ocasião, perguntei a Bhagavan. Hoje em dia, muitas pessoas estão cruzando os oceanos de avião em períodos de tempos bem curtos. Eu gostaria que o Bhagavan encontrasse para nós um bom veículo, um avião,
de Anana, né, de sabedoria, que possa transportar todos nós rapidamente até a libertação, ou seja, moksha, né? Que bom, né? É um aluno, eu também gostaria. Dessa vez, o Bhagavan respondeu: estamos ambos viajando num avião da Yanana da sabedoria, mas você não percebe isso. Todos nós já estamos nesse avião, né? A questão é perceber que está no avião, perceber que nós existimos dentro desse ser, né, infinito, né, além do espaço e do tempo, que somos nós mesmos, né, porções dele, né? Não tem como existir fora do ser, né? Fora daquilo que chama Deus, de Shiva, Lorum, consciência cósmica, né? Dos vários nomes que é possível chamar. E aquilo que transcende, né? E que, e que transcende todos os nomes e formas, né? Que é a fonte de tudo. Em suas respostas, o Bhagavan nunca me deixou consentir na falsa crença que eu era separado ou diferente dele, ou de que eu era uma pessoa com uma mente e um corpo que precisava fazer alguma coisa para alcançar algum estado especial exaltado. Quando eu lhe fazia perguntas que eram baseadas em suposições como essa, ele me, mos- ele me mostrava, ele me mostrava o erro que estava implícito na pergunta e gentilmente me conduzia de volta à verdade, ao eu real. Eu nunca permitia, ele nunca permitia que eu nutrisse ideias errôneas. Bonito isso, né? Bonita essa fala do Bhagavan aqui, ele devia estar conversando com alguém. Muito bonito ele falando dele mesmo e da história dele com o Maharishi, né? Que é o Ramana, que o pessoal também chamava de Bhagavan, né? Muito bonito tudo isso. Alguém tem alguma pergunta ou quer fazer algum comentário? Então, seguimos. Que outras perguntas o Swami fez durante os seus primeiros tempos no Ramana Ashram? Aí a Anamala vai fazer. Logo que eu vim ao Bhagavan, costumava perguntar sobre a libertação, o que é escravidão, o que é liberdade e assim por diante. Muruganar, que estava sentado perto de mim, Muruganar é um dos grandes discípulos do Ramana, né? Um ser, um ser bastante inteligente. Fez, fez bastante trabalhos de escrita junto com o Bhagavan, né? Então, esse Muruganá, que estava sentado perto de mim em uma dessas ocasiões, riu e disse: esse garoto nem mesmo sabe o que são libertação e escravidão, né? Acho que ele estava se divertindo com a inocência das minhas questões. Depois que comecei a servir ao Bhagavan, eu escutava com muita atenção todas as explicações filosóficas que ele dava. Também conversei com o Chadivik, né? Aqui está escrito só Chadivik, mas é Major Chadivik, que era um inglês, que foi discípulo também do Ramana durante muitos anos. E outros devotos sobre vários aspectos do Vedanta. Gradualmente absorvi os conhecimentos até o ponto de poder dizer que eu tive um bom aproveitamento dos ensinamentos do Bhagavan e dos vários sistemas que eram discutidos em sua presença. Ele foi evoluindo muito, né? Em uma de suas últimas canções, Muruganar escreveu sobre o Bhagavan. Esse aqui é uma das composições para o Bhagavan que o Muruganar fez, né? Você faz sábios as pessoas que vêm a você no estado de ignorância. Essa é a graça do Ramana. Aí o Anamalai fala, eu sempre senti que essa foi uma referência à minha pessoa, né? Olha que bonito, né? Faz sábios pessoas que vêm no estado de ignorância. Não foi fácil no começo, quando eu cheguei a Ashram. Eu era tão distraído que raramente me lembrava de qualquer coisa que Bragavan dizia. Você vê, déficit de atenção total, né?
Por causa do meu esquecimento, eu costumava ter papel e lápis comigo e escrever tudo o que o Bhagavan estava dizendo. Você vê como é que é as coisas, né? Você vê um discípulo que estava nos pés de Bhagavana, quando a gente fala nos pés, é que tinha um contato direto, né? Com ele, e ao quanta coisa que ele superou e atingiu a iluminação, né? Atingiu a libertação. Eu sentia que o meu esquecimento era um obstáculo à absorção dos ensinamentos do Bhagavan. Então, um dia me aproximei dele e disse: Bhagavan, minha memória é muito ruim. Por favor, me abençoe com uma boa. Bhagavan olhou dentro de meus olhos por uns poucos minutos sem dizer nada. Daquele dia em diante, minha memória se tornou muito clara e nítida, a tal ponto que eu parei de carregar lápis e papel comigo. Você vê que o Bhagavan não era fraquinho, não, né? Ela pediu, não, quero ter uma boa memória, que eu já não aguento mais ter esse déficit de atenção. Só olhou para ele, ah, tá. Mas você vê que isso ele Tô levou anos. precisando disso. Desculpa. Não, desculpa. Eu tô precisando também disso. Mas você vê que acontece, né? Às vezes a gente acha que é só com a gente e acha que é impossível, né? Não, não, não. Aí escutar relatos assim, né? Sim, De quem alcançou, dá uma esperança, né? por isso que nós estamos estudando, por isso que eu optei por estudar esse livrinho aqui, porque esse livrinho aqui é mais humano, né? Sim, tá mais perto da nossa realidade. Ora ele Ai, seja alguém que quero já acompanhar atingiu. ele. Eu também. Para mim foi muito bom quando eu li pela primeira vez esse livro aqui, e eu gostei muito. Estava lendo, lendo, eu falei, nossa, isso aqui é bom para a gente estudar junto, para a gente, né, entender um pouco e saber as dificuldades que existem, né? E Isso é com para todo mundo, né? Então, mas aqui tem uma. Aqui fica as perguntas que ele fazia. O que que é escravidão e o que que é liberdade, né? E às vezes muita gente não sabe nem isso, né? O que que é escravidão dentro dessa filosofia, né? Porque dentro do Yanana não fala de iluminação, né? Fala de ser liberto, né? Você é liberto. É um Jivamukti que tinha uma alma liberta, né? Ser que alcançou a liberdade. Se alcançou a liberdade é porque estava escravizado, né? Então, enquanto você não atinge Yanana, a compreensão total, e mantém essa em plenitude, dentro da filosofia do Yanana, o Marga Yanana, né, que é o caminho do conhecimento, estamos escravizados. Escravizados do quê? Né? E vai se libertar do quê? Então, acho que é importante a gente dar uma, dar uma, dar uma lapidada nisso, né? Dar uma ampliada nisso, né? Escravidão dentro desse conceito é todos nós que não estamos libertos. Até aí é fácil de entender. Então, cada um de nós que não está liberto estamos escravizados. Mas o que que nos escraviza? Né? A Mas precisa ter mente. consciência, né? Para Essa mente. escravizar, senão É a mente. nem tem. É o ego, né? Esse núcleo do ego que existe, esse núcleo do ego trabalha com essa mente. Essa mente empírica é o que nos escraviza, assim, a grosso modo falando. E essa aí escraviza porque a gente está identificado com o corpo. Quando a gente tirar tudo isso de errôneo, né? E essa mente ficar, ficar em paz, né, ou atenuada, você está liberto. Né? Quando ela deixar de ter fluxo de pensamento, vamos falar assim. É que é difícil falar para entender, né? Mas, assim, de um grosso modo, né? Essa mente, ela vai ficar atenuada. Essa mente empírica, por ser realizada, ela já não tem mais força, não tem mais fluxo de pensamento. Está livre, você está em paz, né? Aí a paz interior reina, né? É difícil, difícil às vezes, a gente está tão acostumado com essa mente que a gente acha que a mente é a consciência, né? Está tão acostumado com a mente que fala, nossa, mas se eu perder essa mente, o que que sobra, né? E muitas pessoas têm até medo, né? Putz, se eu ficar em silêncio, o que que vai acontecer? É para você ver como que a escravidão é forte, né? E ao contrário, a hora que essa mente silencia, o que que existe? Existe paz. É uma paz, é uma paz que você sempre vai querê-la, né? E é por isso que todas as técnicas, com o tempo, vai te levando.
né? Nem todo mundo consegue seguir o sistema direto do Bhagavan, né? Mas por isso que a meditação é um facilitador, porque daí você vai fortalecer, você vai, você vai, através do exercício de meditação, você vai concentrando a mente num único pensamento, numa única imagem, até que essa mente vai ficando, aprendendo a ficar calma, né? Ou se não, também, se não quer meditar, vai trazendo essa mente para dentro, né? Através de, através de focar, né? Tirar todos os outros pensamentos. Mas aí é sem sentar, né? Dentro da técnica do Bhagavan, é sem sentar. Você não precisa sentar, não precisa fechar o olho, pelo contrário. Fica de olho aberto, mas está sempre com atenção. Qualquer pensamento que vem, você vai cortando os pensamentos, né? Que vai entrando dentro do seu campo de percepção, né? É quem que está percebendo esse pensamento? Eu. E quem sou eu? Só essa técnica já corta aquele pensamento. Vai vir outro, você vai fazendo a mesma coisa. Até que vai diminuindo, né? Eu estou explicando a técnica dele nua e crua, né? Depende do estágio que a pessoa está, essa técnica não serve, né? A pessoa vai precisar praticar meditação, os que não conseguem praticar meditação vai praticar japa, que são mantras, os que não conseguem praticar japa, porque não consegue também, aí tem que fazer respiração, entendeu? E aí vai. Mas tudo isso são ferramentas, né? Tanto os mantras como pranayama, como meditação, são ferramentas para que essa mente se fortaleça, né? É quando eu falo fortalecer a mente, não é ela ficar mais forte contra você, é que fica esquisito essa palavra, a gente fala de destruir a mente, né? Na realidade, você está fortalecer a mente é conseguir manter essa mente focada num único pensamento, numa única imagem. Quem consegue fazer isso durante um determinado tempo, né? Essa própria imagem, esse pensamento deixa de existir. Aí o eu verdadeiro se revela, né? É assim que funciona. As práticas e o porquê de fazer pranayama, o porquê de fazer japa, né? É para que essa mente consiga unidirecionar essa mente, até que até que esse estado seja conseguido sem esforço nenhum, né? Simplesmente está lá. Aí sim você já está liberto, né? Então, se libertar é isso, né? É libertar dessa mente, é se libertar desse ego, né? Mas não é matando o ego, né? Matar o ego, o próprio ego, matar o ego ou a própria mente destruir a mente, não vai funcionar nunca, né? É que nem você pegar o ladrão, botar ele e falar, agora você é polícia, você vai prender o ladrão. Você vai achar o ladrão e prender. Não faz sentido, né? Não faz. Esse é o exemplo que eles dão, né? Então, destruir a mente com a própria mente, impossível, né? É por isso que o Bhagavan sempre aconselha essas técnicas direto, através da autoinquirição, né? Mas quem não consegue, vai fazendo as outras práticas, uma hora consegue fazer a autoinquirição, né? Quem sou eu, né? E o eu verdadeiro se revela, né? Porque quando você faz a pergunta, quem sou eu? Você está buscando a origem, não é? Ficar só repetindo quem sou eu, não vai levar a lugar nenhum também, não, né? Isso o próprio Bhagavan fala, né? É, mas é que quando você fala quem sou eu, né, e você está inquirindo verdadeiramente, você está buscando a fonte desse eu, né? Você está sentindo esse eu existindo, que é você mesmo, né? Eu, né? Eu sou, né? Estou aqui existindo, eu, né? Eu, e quem sou esse eu? Entendeu? Sentindo, né? Quem sou esse eu? E qual é a fonte desse eu? Se você vai praticando isso, é quando consegue, né? Não importa quantas vezes por dia você vai conseguir fazer isso, se você conseguir parar para fazer isso também é bom, se não conseguir se lembrar durante suas atividades, se conseguir também é bom. Com o tempo você vai fortalecendo, né? E, e vai também interiorizando essa mente, porque essa mente vai estar buscando, porque a própria mente não tem resposta para quem sou eu, né? Porque o eu é a essência de eu sou, né?
É aquela consciência eu sou existindo, né? Todo mundo, é que o Bhagavan fala, todo mundo já é o eu sou, né? Não tem como você não ser o eu sou. Você está existindo e é consciência, né? Não é porque você está existindo no corpo, né? Quando o corpo deixar de existir, a consciência continua. Quando o corpo astral deixar de existir, a consciência continua. Quando o corpo mental também deixar de existir, a consciência, eu, né? Ela continua existindo. E transcende, né? E vai transcendendo. E nós somos, né? Cada um de nós é esse eu sou, né? Eu sou existindo. Eu vou pegar um chá ali para refrescar a garganta um pouquinho. Alguém tem perguntas ou quer fazer algum comentário? Fica à vontade. Eu quero saber só a página que o senhor está. Agora eu vou estar nas 159. Obrigado. E aí, né, vai ficar, aí fica aquela ideia também, né? Sempre fala a mesma coisa. Mas é isso. É sempre a mesma coisa até que isso se torne, né, interiorizado dentro de cada um de nós, né? A gente tem que ouvir isso às vezes milhares de vezes durante centenas de vidas até que uma hora tudo isso se torne realidade dentro de cada um de nós, né? Esse, é- esse é o trabalho, é ficar repetindo, né? E ouvir isso de diversas formas, de diversos maestros, de diversos gurus, até que, até que isso se interiorize dentro de cada um de nós, né? Até que um dia né, você ou cada um de nós, né, olha no espelho e daí tem certeza que você não é o corpo, né? Que você é uma consciência, está existindo no corpo, né? E aí começa o processo aí já começa um processo de despertar, né? Maior, né? Saber que você não é o corpo, ter certeza absoluta disso, não é? Mas aí a gente vai ouvindo, vai falando, né? Vai repetindo. Então vamos lá, vamos dar sequência aqui. Uma mulher em peregrinação interrompeu a viagem para visitar a Namalai Swami e pedir suas bênçãos e conselho. Isso. A Namalai fala para ela: não esqueça do seu eu real. Onde quer que você vá, se você conseguir isso, não precisa de mais nada. Isso é fato. Uma vez um estudante veio a Bhagavan e lhe disse que queria ir embora para estudar mais. Bhagavan disse: essa educação é boa para você, estude mais, mas ao mesmo tempo estude a pessoa que está estudando. Estude você mesmo. Um dos velhos Siddhas, né, poeta santo tamês, que viveram em torno de 1000 anos atrás, compôs uma canção. Aqui ele vai falar a canção. Eu desejei ardentemente e busquei a verdade. Eu desejei ardentemente e busquei a verdade. Percorri todos os lugares procurando por ela. Desperdicei a minha vida, meu tempo e minha energia procurando em todos os lugares por essa verdade. Tanto tempo foi consumido nessa busca que eu fiquei velho e estou para morrer. Mas finalmente compreendi que a verdadeira luz está dentro de mim. Olha que bonito. Um dos velhos Siddhas, né? Poetas e santos, né? Quando fala santo, é um ser realizado lá na Índia, né? Eu vou ler de novo, né? Eu desejei ardentemente e busquei a verdade. Ardentemente busquei a verdade.
percorri todos os lugares procurando por ela. Desperdicei minha vida, meu tempo e minha energia procurando em todos os lugares por essa verdade. Tanto tempo foi consumido nessa busca que eu fiquei velho e estou para morrer. Mas finalmente compreendi que a verdadeira luz está dentro de mim. É isso aí, né? Um dos grandes maestros que encarnou nesse planeta falou isso de outras formas, né? O reino de Deus está dentro de você, né? E é isso, né? Agora, para entender que a luz já está dentro de você, às vezes você tem que viajar para a Índia, viajar para o Peru, viajar para a África, viajar para o Japão, viajar para o Nepal, né? E ler, 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 escutar, 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 né? Até que Ô uma pai, hora, pode, ô pai, pode ir para Tapecerica da Serra também. sim, a psíquica da serra, toma medicina e toma medicina e toma medicina e toma mais medicina e depois toma de novo, né? Aí você vê a realidade do outro lado e não acredita, volta e toma de novo, e estuda e vai, né? Até que você, uma hora, começa a entender que a luz está dentro de você mesmo, que você já é essa luz. Mas é assim para todo mundo, né? Com raras exceções, né? Com raríssimas exceções, né? Talvez o Ramana seja uma dessas raríssimas das raríssimas exceções, né? Que com 16 anos ele se iluminou, né? Mas outros, né? Mesmo o Pibi teve algumas encarnações, né? Que ele mesmo falava, conhecidas até, e estudo, e nessa encarnação aqui também, né? Teve todo um trabalho, né? Até ele chegar lá, iluminação plena, né? Ou seja, no estado de iluminação permanente, né? Então as coisas não são tão facinhos assim, não. Aqui nesse planeta aqui não é brincadeira, não. Esse planeta aqui não é para amador, não. Esse planeta aqui é para gente grande. Mas vamos dar sequência aqui. Você vai a lugares diferentes em peregrinação, mas o que realmente procura é você mesma. Você não pode alcançar sucesso nisso ao empreender buscas exteriores, porque você é aquilo que está sendo procurado. Olha, você é aquilo que está sendo procurado. Sua natureza verdadeira é paz. Ao esquecer disso, você perdeu sua paz e está buscando-a no mundo exterior, onde não existe paz para ser encontrada. A paz tem que se interiorizar, né? Essa mente tem que se interiorizar. Aí cada um vai conhecer o que é paz, né? Esse é o ensinamento do Bhagavan, meu guru, e eu estou passando para você. Você deve compreender quem e o que você é, e então deve permanecer como isto. Se você conseguir isto, será o bastante. Agora você está sob a impressão de que você é o corpo e a sua mente. Mas a verdade é, você é o ser. Abandone esse eu minúsculo, né? Que você imagina ser e agarre-se ao eu real, o ser, né? Ser minúsculo aqui é quando a gente está aqui identificado com o ego, identificado com o corpo, a gente é esse eu minúsculozinho aqui, né? Essa consciência, né? Esse eu consciência, esse eu sou aqui. Se tá ali enraizado com o corpo, enraizado com o astral, enraizado com a mente, né? Limitado é o euzinho, né? E o ego e todas as forças egóicas tomando conta dessa consciência. Até que isso comece a ser transmutado, lapidado, né? Demora muito, né? Mas a brincadeira é essa, né? O jogo é esse, é ir lapidando, né? A gente vai lapidando, vai lapidando. O próprio ego também, a gente vai lapidando esse ego, né? Até onde é possível ele ser lapidado, né? Porque o ego existe para manter essa alma dentro da encarnação, né? Porque senão
a própria alma não teria condições de se manter aqui encarnada, né? Então, o ego tem a sua finalidade, né? Mas depois também você tem que depois você tem que fazer com que esse ego, né, vá se tornando submisso, né? Eu sei que é uma palavra forte, estranha, né? Mas se tornando mais lapidado, mais altruísta, né? Dentro daquilo que é possível dentro do ego, né? E tudo isso vai facilitando, né? Vai falar, mas por que que serve isso? Porque tudo isso vai facilitando o influxo, né? Ou o fluxo, né? Com a própria alma e com o próprio eu divino começa a permear esses corpos materiais aonde, né, cada um de nós está existindo, esse eu consciência está existindo aqui. Então aí começa a lapidar e aí começa um processo, né? Aí de cada um de nós já estamos no processo, né? Óbvio, né? Senão não estava nem aqui ouvindo falar sobre isso, né? E se cada um de nós está aqui, consegue estar aqui e ouvir falar sobre isso, é porque a alma, né? A alma de cada um, o ser divino de cada um, já está impulsionando para isso, né? Senão também não estaria aqui, não, né? E se tem interesse é porque a própria alma está impulsionando. O ego, por si mesmo e em si mesmo, não vai fazer isso. As forças egóicas não vai fazer isso. O que você espera ganhar com a sua peregrinação, andar aqui e ali numa jornada exterior? Você está se agarrando à ideia de que você é o corpo e sua mente. Assumindo isso, você está procurando um Deus externo para que possa venerá-lo. Embora essa adoração possa ser benéfica, ela não levará ao reino da mente, além do reino da mente. Enquanto você se apegar à ideia de que você é uma pessoa dentro de um corpo, você pode vir a ser uma manifestação de sua própria mente. Você não pode transcender a mente venerando as suas próprias projeções externas. Todas as aparições externas que você vê à sua frente são maia, ou seja, são ilusão, não são reais, né? Elas não têm realidade fundamental permanente. Para encontrar o ser, para descobrir o que é verdadeiro e real, você precisa olhar para dentro de si mesmo. Você precisa encontrar a fonte, o lugar de onde todas essas projeções mentais surgem. Você está procurando satisfação no mundo exterior, porque você pensa que todos esses objetos que você vê à sua frente são reais. Eles não são. A realidade é o substrato no qual todos eles aparecem. Isso é o que você deveria estar buscando ao invés de procurar por deuses externos em diferentes lugares de peregrinação diferentes. Um elefante é feito de madeira. Se nós ouvirmos como madeira, ele é madeira. Mas se nos prendermos ao nome e à forma, veremos apenas um elefante e esquecemos de sua natureza subjacente e a madeira. Aqui ele está falando de uma imagem, né, de uma estátua de elefante de madeira. Se você esquecer que ela é madeira, você está vendo só o elefante, né? Mas se você olhar direito, você vai ver que é uma madeira em forma de elefante, né? É isso que ele está querendo dizer aqui. E aqui o que ele está falando de Deus é o Deus adorado, né? Eu sei que isso aqui é meio complexo, mas dentro dessa visão, né? É, Deus é o absoluto. É assim que a gente pode chamar de Deus absoluto, que eu chamo de grande espírito, outro vai chamar de Brahman, Shiva, não tem nada de errado nisso, né? Mas é, essa é que é complicado falar disso, né? Porque também tem os. Eu estou querendo mostrar o ponto de vista de que ele está falando, né? Que é o próprio ser, é aquilo que transcende tudo e aquilo que transcende tudo e qualquer Deus ou forma ou projeção mental. É isso que ele quer dizer dentro do Yanana quando ele fala isso. Mas por outro lado também Bhagavan falava que Bhakti, né? Se você adora Shiva e você fica adorando Shiva, também tá bom. Uma hora você chega em algum ponto, né? Chega em um ponto que transcende, depois desse ponto você vai ter a compreensão total, né? Que é um caminho que eles chamam de indireto.
ou Shiva, ou Brahman, ou Parvati, ou a mãe, né? Kali. Aí é dentro da preferência de cada um. Mas cada vez que você vê a imagem de Deus, é a tua mente, né? Aquela imagem está na sua mente. É isso, é por isso que isso é falado, né? Por exemplo, você imagina Shiva, né? E aí Shiva aparece na sua frente. O que que o Bhagavan falava? Shiva é real, a imagem não é real, porque aquilo é uma projeção dentro da sua mente, né? Não é Shiva aparecendo para você, mesmo que Shiva apareça na sua frente com uma imagem, né? Quem que está vendo, né? A pergunta é quem que está vendo Shiva? É sempre essa, né? É voltar para dentro do ser e pegar essa raiz, né? Aí você está no ser real. Não sei se dá para entender tudo isso. Enquanto você não transcende a mente ou a qualquer projeção de Deus na mente, né? Você está no mundo da mente. É isso que ele quer dizer, né? Você ainda está vendo Deus dentro da mente, né? Você tem que transcender, não é ver Deus, é ser. É esse que é o objetivo, é se tornar, né? Tal como, é ser, não é ver, né? Porque não dá para ver Deus, né? Não dá para ver, né? Porque se você estiver vendo, tem alguém que está vendo, né? Tem um eu que está vendo e Deus que está lá. Então, tem dualidade. Se tiver dualidade, não é real, né? Mas a forma de você entender isso é você se tornando, né? Ser Deus, né? Ser Deus. Ou seja, estar em Deus, né? Não vendo, né? E isso eu sei que falando assim é muito difícil. Só quando você, em algum vislumbre, ou em algum momento, através de medicina, ou de meditação, ou de japa, ou de qualquer coisa, ou qualquer prática que você faça, que você se sinta, né? Sinta sendo, né? Estando, né? Como até falo, mas não vendo. Não dualidade, é simplesmente você está. Eu sei que não é fácil de entender esse conceito, mas é importante explicar, né? Porque senão vai achar que o Yanana, né? O Marga Yanana, ou o caminho do Raman, é ateísta. Não, não é ateísta. É que a visão de Deus, né? Ela é transcendente, né? É una, só existe o uno, né? É pelo contrário, ela é totalmente, só existe o uno, e o uno é o todo e tudo é o uno. Então não há nada além do uno, né? Então qualquer coisa que você estiver vendo, você tá dentro de uma dualidade. E dentro dessa dualidade, aquilo não pode ser, existe, mas não é a realidade última, né? É isso. Fica aí a fala, fica aí o entendimento. Com o tempo, isso vai fazendo sentido, entendeu? Eu sei que não é fácil no primeiro momento compreender e entender, mas com o tempo vai fazendo sentido e em algum momento ou outro experimenta-se essa possibilidade e aí fica mais fácil de entender, né? Alguém quer fazer perguntas ou quer comentar alguma coisa? Estamos aí. Oi, pai. É, eu acho que a ideia é sair dessa adoração cega, né? Da imagem, de você ficar ali idolatrando e transcender isso, tirando a imagem, né? Continuar acreditando no ser divino que existe, independente da imagem. E aqui os deuses, as deusas, né? O orixá, né? O que a gente acredita, acho que faz parte para que leve a gente até o caminho, para que a gente encontre e entenda e tenha essa consciência de que é tudo um, né? Não são vários. São manifestações do próprio ser, né? Acho que é isso. Sim, boa, essa explicação foi boa, traz uma compreensão, sim. Não é que os orixás não existem, não é que você não possa adorar. Não, sim. É por isso que eu estou tomando cuidado com a fala, né? Mas a gente está estudando o Swami, então tem que entender o ponto de vista dele. Você não precisa acreditar ou seguir, mas é para entender, né? Exato. As Uhum. manifestações existem, a natureza está aí, né?
Só que do ponto Sim. de vista de absoluto, tudo isso é o ser, né? Tudo isso é o ser. É o Todos os próximo ao céu. orixás, todos os deuses e deusas, todo o universo, desde Não. das galáxias de tal até o grão de areia, as partículas subatômicas, tudo é o ser. Por um lado, fica até mais fácil de entender, entendeu? Uhum. Os deuses, né? Orixá existe, Brahman existe, Shiva existe, são nomes dentro da, da criação, né? E cada lugar vai ter outros nomes. Na África vai ter o nome de Olorum, vai ter o nome de Olodumare, de Oxalá, que ajudou na criação, sim, e está tudo certo, e é tudo verdade, dentro, dentro daquele povo, dentro daquela época, porque outro povo vai ver diferente, né? Vai ver outra forma de Sim. explicar a criação, e também está certo também, não está errado, né? Eu sei que é complicado, eu sei que é difícil, quando você fala assim, ah, então tudo é a mesma coisa. Não, tudo não é a mesma coisa, né? São visões. São visões e formas de cultuar e entender diferentes. Mas dentro dessa visão de Yanana pura, só existe o eu, só existe esse. E quando fala eu, é o ser real, né? É aquela fonte que tudo emana e tudo está, e está em tudo e é o todo, né? É o universo inteiro e é cada um de nós, né? Essa centelha de vida que move a vida é cada um de nós, está aqui dentro de nós. E essa força é o ser, né? A Kundalini, que é tão falada, é o próprio ser, né? A própria força, é a própria energia dentro de cada um de nós, né? A alma, aquilo que a gente chama de alma, é uma essência do próprio ser, né? O universo todo é o próprio ser, né? Eu sei que para a gente que está no cérebro físico ilimitado, entender tudo isso não é fácil, não, mas vai clareando. Com o tempo vai clareando, não se preocupe. Se não for nessa vida, é na próxima. Fica tranquilo. É. Gratidão. Até sábado. Para quem vem sábado, né? Para quem vem, estamos aí. Mais um trabalho aí. Aí a gente consegue entender melhor no sábado. Consegue compreender melhor. Então vamos lá. Quem se sentir confortável, fechar os olhinhos aí 30 segundos. Grande Espírito, grande Mãe, maestros e maestras da sabedoria de todas as raças, de todas as eras, nos auxilie a ter vislumbre, a ter insights, a ter compreensão, a ter sabedoria, que nos mantenham firmes na busca da verdade. Que assim é. Rauch, Rauch, Namastê, alegria.